Olá! Lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, logo nos primeiros versículos, nós temos a história da Torre de Babel, a construção da Torre de Babel. E algumas coisas interessantes acontecem naquela construção. Uma delas é que em toda a terra havia apenas uma língua, um idioma era falado no mundo todo de então. E o interessante é que diz o texto que os homens partiram e encontraram uma planície e ali na terra de Sinar e habitaram lá. E um líder se levantou e disse: venha, vamos construir uma torre, façamos tijolos, vamos queimar, vamos preparar e vamos construir uma torre. E assim eles fizeram. Começaram a construir essa torre, e essa torre foi algo tão estupendo e tão tremendo para a sua época, que o Senhor, ao ver do céu, viu a imensidão da obra que eles estavam fazendo. E o Senhor viu o que estava impulsionando eles a fazerem aquela obra. Não é? Era uma obra antropocêntrica, voltado para a glória do homem, para mostrar o poder do homem, a capacidade do homem. E eles tinham algo muito bom, eles estavam falando a mesma língua, não tinha confusão, né? Ninguém falava algo que o outro não entendesse. E o versículo 6 diz assim: o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo, apenas o começo. Agora não vai haver restrição para tudo o que eles planejam fazer. Deus fala algo muito interessante. Primeiro ele fala: olha, o povo é um. Você consegue imaginar quantas pessoas estavam trabalhando naquela construção? Eram centenas de pessoas, se não milhares de pessoas trabalhando, porque era um edifício, era uma obra imensa, enorme, grande. A obra era tão grande que chamou a atenção de Deus. Deus falou: olha, a obra que eles estão fazendo não é pequena. E eles têm a mesma língua. Agora não vai haver mais restrição, porque eles se descobriram e eles perceberam do que eles são capazes de fazer, do que eles são capazes de construir, aonde eles são capazes de chegar. Eles quiseram tocar o céu. E o Senhor então fala isso, que eles planejarem fazer, eles vão conseguir fazer. E aí o Senhor diz: venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o outro e assim eles não se entendam no que falam. E diz o versículo 8 que o Senhor assim fez e dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Não só uma torre, mas a cidade. O que a gente pode aprender daqui de bom e também aprender com o que estava acontecendo de ruim? A primeira coisa que a gente pode aprender é que o valor da unidade. Mas a unidade, para ela se estabelecer, é preciso que exista uma única linguagem em torno de um único propósito. Quando nós temos vários propósitos, ou quando nós temos um propósito, mas vários idiomas, ou seja, várias línguas falando acerca de uma mesma coisa, mas línguas diferentes, e aqui línguas eu estou falando ideias diferentes, sugestões diferentes, que não foquem, que não se voltem para o projeto, nós vamos ter um problema sério. Aquilo não vai ser construído, aquilo vai virar um campo de batalha, de briga, vai minar as nossas forças, as nossas energias. Muitas vezes um lar é destruído porque os dois não falam a mesma língua. Uma empresa é destruída porque sócios não falam a mesma língua, não é? Uma igreja desmorona porque seus líderes não falam a mesma língua. Como é importante nós entendermos que quando nós estamos dentro de um projeto, seja 2
ou milhares de pessoas, o nosso maior problema ou o nosso maior desafio é fazer com que todos falem a mesma língua, o mesmo idioma, o idioma do projeto, o idioma daquilo que está sendo feito, o idioma do propósito que se quer construir ou alcançar. Senão vai ser algo que nós podemos chamar de uma obra de confusão. A outra coisa que eu aprendo é que mesmo quando nós falamos a mesma língua, ou seja, estamos unidos em algo que nós queremos fazer, mas não tem um propósito de Deus naquilo, Deus vai confundir, Deus vai criar confusão, Deus vai dispersar as línguas, Deus vai fazer com que um não entenda o outro. Nós precisamos entender que o projeto que Deus tem para nós, a gente precisa estar dentro do plano e do projeto de Deus, para que tudo flua e tudo aconteça, apesar das lutas, porque nessa cidade, nessa torre, eles tinham as lutas, mas fica mais fácil de resolver quando se fala a mesma língua. Mas existe algo que aconteceu aqui. Embora eles tivessem construído uma grande obra, estava fora do projeto de Deus. E qual era o projeto de Deus? Deus havia dito que a terra deveria ser cheia da glória dele, que os homens deveriam crescer, que os homens deveriam dispersar, que as famílias deveriam migrar pela terra, encher a terra, levar o conhecimento de Deus. Mas eles resolveram se fechar. E dentro desse se fechar, Deus falou, não é isso que eu quero. Não é isso que eu estou precisando. Se você for, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo veio e todos ficaram em Jerusalém, tudo estava acontecendo em Jerusalém e eles estavam trabalhando em Jerusalém, pregando o Evangelho em Jerusalém, o que Deus fez? Deus fez com que Estevão fosse apedrejado e houvesse uma perseguição para que o Evangelho fosse espalhado, porque propósito e plano de Deus não se frustram. Ainda que nós falemos a mesma língua em algo que nós estamos fazendo, mas se o que nós estamos fazendo está fora da vontade do projeto de Deus, certamente Deus vai nos dispersar, Deus vai nos espalhar, Deus vai nos confundir. A gente precisa estar atento a isso. E uma terceira coisa é que a obra parou. Sabe por quê? Porque eles deixaram de falar a mesma língua. Talvez um falasse, reboque aquela parede, e o outro entendesse que era para derrubar a parede. Ora, coloca aqui uma coluna, o cara talvez achasse ou pensasse que era para quebrar a parede, a coluna. E eles não se entendiam. Olha, faz massa, outro pensava que talvez, não, é para pintar. E aí, aonde não existe uma linguagem, né, um mesmo som, onde não há uma harmonia, as coisas não acontecem. E Deus dispersou eles. Se a gente colocar isso para os nossos dias, a gente pode ver que há muitas coisas que estão sendo dispersadas, há muitas coisas que estão perdendo seus efeitos, há muitas coisas que estão acontecendo, mas elas não conseguem fluir, não conseguem perdurar, não conseguem criar raízes, profundidades. Embora a gente fique maravilhado por alguns instantes, nós fiquemos como que extasiados por ver, meu Deus, olha o que eles estão fazendo, olha o que está acontecendo, e de repente no mesmo vento que vai, é o mesmo vento que derruba. Assim vemos ministérios, assim vemos empresas, assim vemos casamentos, assim vemos tantas coisas, assim vemos pastores, assim vemos muitas coisas. Por quê? Porque muitas vezes, amados, nós até queremos falar a linguagem de Deus, mas o projeto não é dele. E às vezes nós até fazemos um grande projeto, mas a intenção não é a glória dele, é a nossa glória, é mostrar a nossa força, é mostrar a nossa capacitação, é mostrar o quanto nós somos o ó do Borogodó, né? É mostrar o quanto nós somos hiper, mega, power, quanto nós atraímos, o quanto nós fazemos. A gente precisa entender que tudo que Deus nos faz ou nos dá para fazer, por maior que seja o sucesso, é apesar de nós.
A nossa família é maravilhosa apesar de nós. A nossa empresa vai bem apesar de nós. O nosso ministério flui, acontece, vai apesar de nós. Nós precisamos reconhecer que se fazemos alguma coisa boa, é porque Deus é bom e misericordiosamente nos usa. Mas se fazemos alguma coisa errada, é porque não obedecemos e resolvemos andar pela nossa própria força. A Torre de Babel não foi construída. Talvez você tenha projetos que não foram construídos, nem saiu do papel, ou saiu do papel, chegou no alicerce e não continuou, ou chegou na metade das paredes, ou chegou até o teto, terminou, ou depois de pronto você se vangloriou tanto que Deus derrubou. Porque embora você tenha conseguido ter uma mesma linguagem para construir com a sua equipe, a intenção não era a melhor delas, não é? Talvez você não quis aquilo para a glória de Deus, e sim para a sua glória. Talvez você não quis aquilo para que o conhecimento de Deus fosse exaltado, mas para que o seu conhecimento. Aquilo não foi algo cristocêntrico, teocêntrico, mas talvez foi antropocêntrico. Foi voltado para você, para mostrar a sua capacidade, para massagear seu ego. Repense sobre isso. Repense, porque eu tenho certeza que Deus quer usar a sua vida. Eu tenho certeza que Deus quer restaurar aquilo que foi tirado, aquilo que foi roubado. E talvez essa construção, essa edificação, sabe, esse projeto, ele até seja de Deus. Eu digo talvez porque você é que tem essa certeza. Mas você estragou tudo quando resolveu fazer do seu jeito. Talvez vender por um prato de lentilha. Talvez barganhar com Deus de alguma forma. Talvez fazer seu próprio negócio, talvez achar que dá para enganar Deus como Judas fez, enganar Jesus, não é? Eu quero dizer para você, querido, existe uma língua que eu e você podemos falar. É a língua dos anjos, é a língua do céu, é a língua do Espírito Santo. E a língua do Espírito Santo, o idioma do Espírito Santo, é o idioma da palavra de Deus, é o idioma da oração, é o idioma da submissão, é o idioma de estarmos dizendo, eis-me aqui, Senhor. Como que o Senhor quer? De que maneira o Senhor quer? Isso vai mudar sua casa, sua vida, sua família, seu projeto, seu trabalho, tudo que está à sua volta, seu ministério, sua igreja. Pense nisso. Não construa torres. Não construa torres. Construa aquilo que Deus tem para você construir. Não sei se é uma torre grande, uma torre pequena, eu não sei o que é, mas construa o que Deus quer que você construa. Por exemplo, Noé construiu uma arca, porque Deus pediu para ele construir. Mas a liderança que construiu a Torre de Babel, Deus não deixou terminar. Eu espero sinceramente que essa obra que você está construindo, esse mega power ministério que você está construindo, ele seja totalmente e esteja totalmente no plano de Deus. Porque se não tiver, fala como profeta, vai cair. Eu quero orar por você. Que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, que os nossos projetos, que os nossos sonhos, que aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos não caiam, não sejam derrubados, porque a nossa linguagem não é a tua, porque a nossa linguagem, Papai amado, não está alinhada com a tua linguagem. Que nós possamos nos voltar para isso e te perguntar, Pai, qual é a linguagem que eu devo usar? Em que linha eu devo andar? Como que eu devo fazer? E nós nos escondemos debaixo das asas do Senhor. Nos escondemos debaixo das tuas mãos, para que o Senhor sustente as obras das nossas mãos. Pai, não deixe cair, não deixe quebrar. Não deixe que a obra que estamos fazendo seja palha e que o fogo destrua. Pelo amor do teu nome, não deixe que sejamos dispersos, porque não conseguimos falar a língua do Espírito do Senhor. Ajude-nos dentro de casa, para a nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso chamado, dentro do nosso ministério, a ter a linguagem do Espírito, o idioma do Espírito,
para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor quer e dizer como Jesus disse: eu não vim para fazer a minha, mas a vontade do Senhor. Eu não vim para falar o que eu quero, mas falar aquilo que o Pai me mandou dizer. O Pai me mandou falar. Abençoe-nos, porque assim pode ser na nossa casa, no nosso trabalho, com a nossa vida, e não precisamos ver as obras das nossas mãos desmoronar. Basta que arrependidos peçamos perdão e possamos voltar a fazer aquilo que é de fato o que está no coração do Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Uma excelente semana para você.